Ok, então o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar entender como é que o shell funciona, certo? O pessoal fora da gravação aqui acabou cantando um pouco a bola de como é que ele funciona na prática. O shell, ele está usando o insertion desde o começo. A única coisa que ele faz é assim, quando ele começa, ele não considera os caras que estão vizinhos entre si. Ele não considera isso, porque ele acha que pode ser que no começo, olhar os vizinhos não faz tanta diferença, você ficar carregando os caras de um em um não faz diferença. Então, ele olha primeiro caras que estão bem longe um do outro. Então, olha aqui, ele está começando, primeira coisa que ele está fazendo, eu vou colocar os índices aqui, ó. Rafael, olha os índices, olha que interessante. O índice é 0 e 31, tá bom? Sim, Isso aí vai ser importante. Se você quiser tomar nota disso em algum lugar, isso vai ser importante pra gente. 0 e 31. Aí ele vai ok. pegar, eu vou colocar os valores também. Ele vai comparar, olha, entre o 0 e o 31, como se eu tivesse que ordenar só esses dois caras, certo? Uhum. Eu tenho que trocá-los, certo? Eu tenho que inverter. Sim, E é o que porque o ele... 98 é menor que o 128. Exatamente, e é o que ele vai fazer. Trocou. Agora ele Ok. pegou o 1 e o 32. Aí E ele troca também. ele troca também. Agora ele pegou o 2 e o 33. Troca também. Não, agora não. Olha Não, só. não, não troca, perdão. Tá Vi errado. ok, tá ok. Então esses Ok. dois, considere que você tivesse que ordenar só esses dois caras. Se você tem que ordenar só esses dois caras, tá ordenado. Então, Sim, ele vai para frente. Agora, entre o 3 e o 34. troca. Troca. Ele vai fazer isso até o final. Então a gente já sabe o que vai acontecer aqui. Ele vai pegar dois caras, par a par, o 10 e o 41, o 11 e o 42, e vai indo até o final, ok? Com isso, nessa passada, ele garante que todos os caras que estão a uma distância 31 um do outro Sim. formam uma lista, e essas listas todas estão ordenadas. São 31 listas, olha só, 31 listas. Eu tenho uma lista que vai do 1 até a lista que chega no 31, desculpa, no 0, até a lista que vai no 31. Não, mentira, do 0 até a que vai no 30. São 31 listas, então vai do 0 até o 30. Todas essas estão ordenadas. Você pode falar assim, ah, mas o 21 não tem ninguém aqui na frente. Tudo bem, então é uma lista de um elemento só, é uma lista de elemento só está ordenada, correto? Sim. Ok. Quando ele termina isso, o que ele começa a fazer? Olha só, agora ele considera todo mundo que está a 15 posições de diferença um do outro. Ele Sim. considerou o 0, o 15, o 30 e o 45. Ele divide a distância pela metade. Ele divide a distância pela metade. Esse processo aqui de descobrir a distância, a gente vai ver depois que tem várias maneiras de fazer, mas nesse caso aqui, ele dividiu a distância pela metade, certo? Sim. E ele considera agora que eu tenho que ordenar esses quatro caras. Quem que ele chama para ordenar esses quatro caras? O insertion. Ele Uhum. chama o insertion para ordenar esses quatro caras como se o vetor fosse formado somente por esses quatro caras. Ok. Então, ele vai pegar o 15, não tem que fazer nada em relação ao 0. Ele vai pegar o Uhum. 30, não tem que fazer nada em relação ao 15. Agora ele vai pegar o 45. O Precisa. 45, eu tenho que mudar, exatamente. Então eu vou mudar aqui, puxei o 30 para o 45, da mesma forma que o insertion faria. Uhum. Puxei o... Já esqueci o cara que estava lá, mas eu puxei o 15 para o 30, da mesma forma que o insertion faria. E, por fim, coloquei o 15 aqui na posição 27. E Sim. aí, peguei outros quatro caras. Agora eu peguei o 1, o 16, o 31 e o 46. Ok. E eu vou fazer a mesma coisa como se eu tivesse que ordenar esses quatro caras usando o insertion. Vou pegar o 16, eu troco lá com o 1, beleza? Vou pegar o 31, eu vou trocar o 31 com o 16. Vou pegar agora o 46, não tenho que fazer nada, já está pronto. E agora eu E vou anda pegar junto. o 2, o 17, o 32 e o 47. E aí eu faço a mesma Ok. coisa. Quando eu terminar de fazer isso, eu vou ter feito. Agora eu tenho 15 listas de tamanho 4 para ordenar, ou 4 ou 3, certo? Para poder Uhum. ordenar. E aí ele vai fazer até o final. Repara que a primeira passada, que eu tinha aqueles pulos grandes e tal, ela foi mais rápida do que essa. Isso é uma coisa interessante que acontece no Shell também. Depois, isso aí vai ter a ver com a ideia da complexidade que a gente tinha falado. Aí chegou aqui e tal. Agora até que ele terminou, o último cara é o 14, 29 e 44. Ele tá, beleza, tá ordenado.
Acabou. Aí ele vai pegar agora os carinhas. Olha só quem que ele pegou. 0, O 7, 7, 14, 14, 21, uhum, de 7 28, em 7. de 7 em 7. Certo? Agora ele vai pegar de 7 em 7. E aí eu vou executar de novo. Repara que o que eu estou executando aqui é o insertion, só que considerando só esses 7 caras. Correto. Beleza? Olha lá, eu Sim. terminei. Agora, aqueles 7 caras, o 0, 7, 0, 7, 14, 21, tal, 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 já estão ordenados. Aqueles 7 caras, dê uma olhada, aqueles 7 caras estão. Desculpa, não sei se são 7, mas aqueles caras estão ordenados. Os caras que estão de Entre 7 e si. 7, entre si. Sim. Agora a gente vai pegar o 1, o 8, o 15 e blá 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 até o final. E agora nós vamos fazer. Quando eu terminar, esses caras vão estar ordenados entre si. Olha lá. Ok. E eu estou usando exatamente o insertion para fazer isso. Ok? E aí, por isso, acabei, vou pegar esses caras aqui e aí vou fazer isso até o final. Eu vou fazer de 10 em 10 aqui para a gente terminar. Agora, ok? Agora a gente tem os caras ordenados aqui. É a hora da gente pegar o próximo intervalo. O próximo intervalo agora vai ser de 3 em 3. Eu tenho Aham. esses caras aqui para ordenar. Eu imagino que esses caras aqui são os elementos que eu tenho que ordenar e eu vou ordená-los exatamente como o insertion faria. Essa que é, Sim. que é a parte legal. A gente está usando o insertion toda vez. Só está mudando a distância entre os elementos que eu estou comparando. Olha lá. Cada vez a lista está ficando maior, só que cada vez ela está ficando mais ordenada. Isso aí Sim. que é interessante também, que como ela está ficando cada vez mais ordenada, cada vez está ficando melhor para o insertion trabalhar. Ele tá mais pseudo-ordenado porque eles estão Exatamente. ordenados entre si. Exatamente. Ele está mais quase ordenado, né? E por quê? Porque ele está, cada vez que eu dou uma passada com um gap de um certo tamanho, as coisas vão chegando cada vez mais próximo na posição final. Cada vez mais próximo da posição final. Até que, beleza, estou terminando isso aqui, deixa eu fazer rápido. Beleza, agora olha aqui, está aqui. Vamos fazer. Vamos ordenar esse cara. Estamos ordenando ele de 3 em 3. E aí a gente vai para o próximo passo. E nesse passo a gente está considerando agora todo mundo, porque a gente está considerando todo mundo com a distância 1. Agora eu estou pegando o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Por quê? Porque agora a distância entre os passos é 1. Certo? Ok. Então, com isso, é o insertion. Agora ficou exatamente igual ao insertion. Agora não é que ele se parece com o insertion, agora ele é o insertion. Só que as passadas que a gente fez antes, fez com que, antes de eu ir direto para o insertion de tamanho 1, Eu preparasse o vetor para algo que o insertion gosta de trabalhar. exatamente. E aí agora o insertion vai lá e nada de braçada, porque o negócio está quase ordenado, tá bom? Mas Sim. a sacada é essa, a sacada é que cada vez, antes de você, você primeiro pega os caras de um determinado pulo. A gente vai chamar isso de gap, determinado gap. Depois que você pega e ordena os caras considerando esse gap, beleza, o vetor não está ordenado, está longe disso, mas ele está melhor do que ele estava antes. Ele está mais ordenado do que ele estava antes. Eu diminuo o gap. Faço de Correto. novo. Ele vai estar melhor do que estava antes. E eu diminuo o gap. E aí eu vou diminuindo o gap. Funciona com qualquer sequência de gaps que você quiser, contanto que a última sequência seja 1. Porque o que acontece quando a última sequência de gaps é 1? Você considera o vetor inteiro. E aí, se você ordenar os elementos entre si, você está ordenando o vetor inteiro. Exatamente, vai ser exatamente o insertion, né? Sim. Então, se você quiser, quais gaps eu vou usar? Cara, sinceramente, não interessa. Qualquer sequência de gap. Eu poderia usar 143, 922, 200 e não sei o que. Então, terminando com 1, a última passada, o gap tem que ser 1. Quando você tiver a última Ok. passada com gap 1, ele vai ordenar. Beleza? Sim. Então, é muito simples. A gente está chamando o insertion toda vez, mudando o espaçamento entre os vetores, tá bom? Vamos lá. Correto. O que a gente tem que ver é como é que implementa isso daí. E como eu falei para vocês, a implementação desse negócio é relativamente simples. Não é relativamente simples não, ela é simples, certo? Ela é simples. Se a gente sabe como o insertion funciona, a gente vai entender como é que esse cara funciona tranquilamente, tá bom? Vamos já fazer a seguinte pergunta. Você acha que ele é
ele é estável? Acredito que não, professor. Não, não é. O insertion é estável, né? É, então. Então, se eu tivesse usando só o gap 1, que é o caso, onde você tem ele como sendo o final, estaria ok. Mas eu não faço isso. Eu faço às vezes com gaps maiores. Quando eu estou trabalhando com gaps maiores, às vezes eu troco caras de posição que não deveriam ser trocados, se eu estivesse comparando um a um, Sim. certo? E aí, isso daí vai fazer com que ele não seja estável. Vamos rodar aqui rapidão. Opa. Vamos rodar aqui rapidão. E aí a gente já vai ver aqui embaixo, olha, que ele não tem aquela característica do estável, né? Que é formar aquele Sim. degradê aqui embaixo, certo? Então ele vai ordenou, verdade, mas ele não garante que você vai ter a estabilidade do cara aqui embaixo, tá bom? Uhum. Outra propriedade que a gente pode ver. Se a gente viu que ele se dá muito bem, ele ganha do insertion rapidamente e tudo mais. Só que ele tem um problema, ele tem um calcanhar de Aquiles também. Ele é muito bom no caso médio. Vou tirar aqui os índices. Opa. Ele é muito bom no caso médio, mas ele não é muito bom quando o negócio já está quase ordenado. Tá, pega aqui, É random. porque ele vai fazer o processo padrão. É como se fosse Exato, o BIP. Ele exato, sabe fazer aquilo, mas ele não exato. sabe verificar se já está feito. Exatamente, garoto. Nós vamos trocar ele aqui pelo insertion. Cadê? Insertion. E vamos pegar um quase ordenado. Quase ordenado. Esse cara também vai estar quase ordenado. Certo? Então nós vamos colocar eles para rodar. Ok? Então o cara está fazendo, está com aquele gap, agora está diminuindo o gap, para fazer o vetor ficar quase ordenado. Ele não tá fazendo, Uhum. ele tá só perdendo tempo, cara, porque o vetor já está quase ordenado. O insertion já acabou. Correto. E ele não. Ele vai continuar trabalhando ali porque a primeira. Ele foi programado para quê? Primeiro transforma um vetor em quase ordenado. Ah, Isso mas o vetor já está significa quase que ele é ordenado. menos adaptativo que o insertion, professor? Exatamente. Ele é menos adaptativo que o insertion. Ele não é nada adaptativo, para falar a verdade. Se você pegar, se você pegar ele com vetor ordenado, ele ainda vai demorar. Ele vai perder para o Bubble com sentinela, por exemplo, no vetor ordenado. Aliás, curiosidade, eu não sei se ele vai perder se ele ganha do Bubble mesmo no quase ordenado. Lembra que o quase ordenado é um caso interessante. O quase ordenado é aquela história que você pegou. Você pegou o vetor, ordenou o vetor, ok? Tem mais bug nesse negócio aqui, hein? Quem fez essa porcaria? Sei não, professor. Tem que descontar alguma coisa aí. Vamos ver o seguinte, vamos ver como é que funciona o bubble. Opa, como é que funciona o bubble nesse caso aí, do quase ordenado. Eu acho que o bubble ganha do insertion no quase ordenado. Não sei, Do realmente não shell, no sei. caso, né? Do shell, perfeito. O bubble ganha do shell no quase ordenado. Vamos ver. Já, o bubble ganhou. Entendeu? Quer dizer, ele não consegue. O shell não consegue se aproveitar muito bem de fatos que eles são adaptativos, vamos dizer assim. Vamos ver os dois versus um cara com poucos elementos. Na verdade, nenhum deles é bom para poucos elementos, mas aí nesse caso eu acho que o shell vai ser melhor com poucos elementos, porque o bubble não é a praia dele de qualquer forma. Então vamos lá. O shell vai lá, está trabalhando. Olha que bonitinho. Acabou o shell. O bubble está lá, se esforçando, fazendo o que pode, mas sem muito sucesso. É um trabalho digno, É um professor. trabalho digno, é um cara honesto, né? Ele entrega. E ele. O Bubble é honesto, pelo menos. Não, e aquela história, cara. Ele não é dizer que o Bubble não serve pra nada. Não é assim. Pra falar a verdade, toda situação que o Bubble é bom, o Insertion às vezes substituiria o Bubble. E o Insertion serve para outras situações também. Então por isso que o Bubble tem esse problema. Mas, cara, tem hora que o Bubble tá de bom tamanho. Você pode considerar ele como uma boa alternativa. Tá bom? Vamos lá. Vou parar a gravação e a próxima a gente